Paxton Wallace, de 31 anos, foi encontrada brutalmente assassinada em sua própria casa. E a polícia diz que, de todas as pessoas, foi pelo seu namorado de longa data, que supostamente ligou para o 911 ele mesmo, alegando que fez isso porque ela estava possuída. Mas esse suspeito, supostamente, tem um passado criminal que levanta sérios alertas. E agora, a família dela acredita que Paxton pode ter tentado sair desse relacionamento. Vamos analisar os detalhes dessa história trágica com um advogado de defesa criminal que já viu casos como esse de todos os ângulos. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Esse caso que está se desenrolando em Phoenix é uma daquelas tragédias que te deixam paralisado. Paxton Wallace, de 31 anos, foi encontrada brutalmente assassinada em casa, supostamente pelo homem com quem esteve por anos. Uma pessoa que a família dela recebeu nas festas e em quem pareciam confiar. De acordo com a polícia, o namorado dela, Jeffrey Rayl, de 47 anos, ligou para o 911 antes do amanhecer, alegando não só que matou Paxton, mas que foi ele mesmo quem fez isso, porque ela estava, digamos, possuída. No centro de tudo, está a pergunta mais perturbadora do caso, indo além da palavra possuída. O que se passava a portas fechadas nos meses, talvez anos, antes daquela noite? Aqui está o caso. Paxton Wallace morava em Phoenix e, segundo a família, era uma presença calorosa, amava sua fé e seus 2 cachorros. Ela sempre arranjava tempo para o café da manhã de domingo com as pessoas de quem era próxima. Mas ela estava em um relacionamento de longa data com um homem chamado Jeffrey Rayl, alguém que sua família diz que realmente achava que conhecia. Segundo disseram a família AZ, passavam feriados com ele e abriram a casa para ele. Eles tinham todo esse tempo e memórias com esse cara, embora o passado dele levantasse algumas questões depois. E nós vamos entrar nessa parte separadamente, porque tem muita coisa ali. A família diz que nada jamais gritou perigo para eles. Não de modo a fazer alguém crer que isso pudesse acontecer. Externamente, nada antes da morte de Paxton indicou o que aconteceria. Olhando para trás, a família considera que certos aspectos do relacionamento merecem análise mais cuidadosa. Vamos analisar quais são esses momentos. Mas então chega a manhã de 7 de novembro, é uma sexta-feira, e tudo desmorona, tudo muda. Segundo o Departamento de Polícia de Phoenix, por volta das 3h40 da manhã, a polícia afirma que recebeu uma ligação do próprio Jeffrey Rayl e ele teria dito ao atendente que matou Paxton. E então acrescenta uma afirmação que leva todo esse caso para uma direção perturbadora, quase irreal. Ele supostamente disse que fez isso porque ela estava, abre aspas, possuída. Ao chegarem à casa, os policiais encontram uma cena caótica e horrível. Segundo registros do tribunal, revisados pela família AZ, Jeffrey Real permanece lá. Ele está segurando um martelo e uma cruz dentro da casa. A polícia encontra Paxton morto. E essa é a parte que é especialmente perturbadora, a gravidade dos ferimentos dela. Tão graves que ela está irreconhecível. Isso é baseado nos relatórios. Há uma motosserra na cozinha que, segundo relatos, estava coberta de sangue, cabelo e matéria biológica. Então esse cara, Rayal, foi detido. Ele foi levado primeiro para um hospital. Depois ele foi fichado na cadeia. Ele é acusado de homicídio em primeiro grau e está detido com fiança de $1 milhão. Vamos discutir o caso criminal dele, lembrando que é inocente até prova em contrário. Quais provas existem? Vamos falar sobre isso. Enquanto isso, a família de Paxton, que se preparava para o Dia de Ação de Graças, considerado o feriado favorito dele, de repente, acabam planejando o funeral dela. Certo? Então, antes de entrarmos mais a fundo nesse caso, eu queria trazer alguém que possa realmente nos explicar o que tudo isso significa, do ponto de vista legal e investigativo. Há muito a analisar, então, quero trazê-lo de volta. Advogado criminal Eric Fates, obrigado por seu tempo. Antes de falarmos desse caso, pode explicar como é saber, já tendo estado dos 2 lados, a acusação e a defesa. Você tende a olhar para um caso como esse quando ouve pela primeira vez, porque é difícil separar as coisas. Existe o aspecto humano disso, existe a natureza brutal disso. Você tem um réu, sim, que é inocente até que se prove o contrário,
Mas como você aborda algo assim pela primeira vez? Ah, poxa, há acusações assustadoras aqui, Jesse. Do ponto de vista do promotor, um dos primeiros contatos é com a família da vítima. Você vai aprender não só como isso os afetou, mas possivelmente o histórico desse relacionamento. Na defesa, é preciso buscar uma análise jurídica objetiva e imparcial. Você tem que explorar quais caminhos pode seguir, apesar da natureza horrível dos fatos alegados. Com sua experiência em vítimas especiais e violência doméstica, isso é algo. As alegações agora, isso é algo que chama sua atenção como um caso fora do comum? Ou você já viu, sabe, cenas de crime brutais como essa antes? E, novamente, vamos falar sobre quais poderiam ser as possíveis defesas. Jesse, infelizmente, na minha experiência, é comum que relacionamentos com violência doméstica, mais do que quase qualquer outro tipo de relacionamento, tenham potencial para letalidade. E às vezes isso acaba escalando para, sabe, uma situação horrível, como temos aqui. Infelizmente, é um padrão que às vezes pode se repetir nas comunidades e que não é muito bem tratado pelo sistema jurídico. Tem mostrado tendência de alta, né, o que é preocupante. E um dos aspectos desse caso que o torna particularmente assustador é que, se as alegações forem verdadeiras e ele realmente fez isso, a família ficou chocada. A sensação de que conhecíamos esse cara há anos, mas não imaginávamos que ele seria capaz disso. Novamente, assumindo que ele realmente fez isso. Acho que já vi isso em muitos casos antes, seja em casos de violência doméstica, assassinato ou qualquer outro tipo de situação, principalmente em casos de violência doméstica. Você pensa que pode haver uma imagem que o público, a família e os amigos veem. Você não sabe o que acontece por trás das portas fechadas ou quem a pessoa é de verdade. Ah, exatamente. Por isso essas coisas chocam tanto, especialmente as famílias das vítimas. Sabe, violência doméstica, como você disse, não é algo que geralmente acontece às claras. Não acontece na frente de um monte de testemunhas. Normalmente. Muitas vezes acontece a portas fechadas. É um inferno particular que alguns desses sobreviventes e, infelizmente, supostas vítimas têm que enfrentar, às vezes por anos, sem que nem mesmo seus familiares ou amigos mais próximos fiquem sabendo. É um assunto muito privado e sensível, e muitos não se sentem à vontade para falar. Posso falar sobre essa ligação para o 911? Ela é estranha em vários pontos, mas ter um suspeito, supostamente confessando pelo telefone, no meio da noite, bem nas primeiras horas da manhã, isso é comum em casos de homicídio. Essa, pelo menos na minha experiência, não é muito comum. Sabe, muitas vezes a ligação para o 911 vem da suposta vítima, a pessoa que está sofrendo a agressão, ameaças ou algo pior. É, sabe? Aqui, o suposto culpado, onde o autor está expressando o que está fazendo e por que está fazendo, eu acho que é realmente ilustrativo. Sabe? Isso chega ao nível de uma suposta confissão, certamente problemático para a defesa. Agora temos que falar sobre ele supostamente dizer que fez isso porque ela estava possuída. Minha primeira ideia é, tudo bem, estamos falando sobre a defesa de insanidade do Arizona, certo? Uma pessoa só é culpada a menos que seja considerada insana. Se no momento do ato criminoso, essa pessoa tinha uma doença ou defeito mental e não sabia que o ato criminoso era errado. Então, primeiro, se for um exemplo de faculdade de direito, você diz: meu Deus, eles mataram alguém achando que estavam possuídos, achando que, sabe, não deviam estar em seu juízo perfeito. Mas ligar para o 911, isso significaria algo para você, certo? Eles sabiam que o que fizeram era contra a lei. Eles sabiam que o que fizeram era errado. Ou será que não estou pensando da maneira certa? Ou será que um advogado de defesa criminal vai se aproveitar disso? Entendo totalmente. Essa ligação demonstra certa consciência de culpa. Por que você envolveria a polícia se não fez nada de errado, se estava meio que salvando essa pessoa de uma possessão demoníaca? A ligação para a polícia indica que ele avaliou a ilicitude da conduta. Então você observa essas várias armas encontradas na cena. Há outros artefatos, como uma cruz e essas coisas, o martelo, a motosserra, tudo isso junto mostra isso. Houve algum pensamento colocado nisso? Houve algum planejamento colocado nisso? E isso vai contra o argumento de que o réu não era culpado por motivo de insanidade. Como eles testam isso? Como eles sabem que não está certo? Neste momento, não é um réu criminal. Se estava insano, era naquela época. Como eles sabiam, naquele momento,
se alguém tinha doença ou deficiência mental que impedisse a compreensão. A ilicitude de suas ações é uma disputa entre diferentes especialistas em saúde mental? É tentar entender o que os policiais observaram naquele momento? Por quanto tempo esse defeito de doença mental, essa aflição mental, pode ser analisada? De novo, qual é o teste? Sim, então normalmente como funciona Jesse Weber é que a defesa, se eles estão explorando essa defesa de inocente por motivo de insanidade, eles vão fazer uma avaliação completa de saúde mental para o cliente deles, com um profissional treinado para esse tipo de análise. O profissional geralmente faz uma entrevista aprofundada com o réu, pergunta sobre o que aconteceu naquele dia, o que aconteceu nos dias e semanas que antecederam isso. Eles analisam as evidências no local, tentam determinar se há alguma desconexão entre o que o réu está dizendo e qual é a realidade objetiva. Além disso, eles precisam encontrar uma doença ou defeito mental. Não pode ser simplesmente eu estava tendo um dia ruim ou eu tive. Normalmente precisa ser algo mais sério que um surto de pânico. Assim, a promotoria poderia avaliar frequentemente com resultados diferentes dos da defesa. Você ficou surpreso que ele foi imediatamente acusado de homicídio em primeiro grau? Quero dizer, pela sua experiência, quais seriam os fatores que levariam as autoridades, os promotores, a imediatamente seguir com essa acusação? Veja, estou cobrindo outros casos onde isso não ocorre de imediato. Demora para saber o que ocorreu. Homicídio em primeiro grau, o que isso te diz? Sabe, uma coisa que isso me diz é que a promotoria está levando isso extremamente a sério. Eles acreditam, mesmo neste estágio inicial, que já tem base para acusar homicídio em primeiro grau, a forma mais grave do crime. Um possível problema é que eles vão ter que provar premeditação. Eles vão ter que provar que ele fez isso após deliberação. Apesar de indícios de planejamento, acredito que a defesa pode argumentar: ei, isso foi como um surto psicótico que aconteceu no calor do momento para o qual não havia nenhum histórico anterior, como a família disse. Provar a primeira acusação de homicídio doloso com premeditação e deliberação será um obstáculo. Eu diria, exceto pela brutalidade, uma das partes mais difíceis dessa história, um dos aspectos mais complexos de entender, e algo que só veio realmente à tona após a morte de Paxton, é novamente o que a família dela agora acredita que ela pode ter passado nas semanas, nos meses que antecederam tudo isso. Porque logo após a morte dela, sua irmã Alita e sua tia Tiffany, ambas falaram ao AZ Family sobre como Paxton aparentemente estava tentando sair desse relacionamento. Sua tia Tiffany disse ao veículo, abre aspas, ela estava tentando sair, ela estava tentando pedir ajuda, a abrigos e lugares, mas com lista de espera e sorteio, gerando esperança de conseguir uma vaga, segundo o The New York Post. Alita contou que Paxton tentava terminar o relacionamento, mas temia que ela estivesse sofrendo em silêncio. Ela não estava deixando a família saber o que realmente estava acontecendo, e eles não entraram muito em detalhes específicos, mas a forma como eles descreveram sugere que ela talvez estivesse tentando buscar ajuda de maneira discreta, talvez até com cautela. Como muitos em relacionamentos difíceis fazem, Eric, isso é verdade, há dificuldade para as pessoas obterem ajuda para sair de um relacionamento abusivo ou perigoso? Jesse Weber, eu já vi isso várias vezes, infelizmente. É realmente difícil para algumas pessoas saírem de relacionamentos abusivos, sabe? Frequentemente elas sentem medo do agressor. E o que acontece se tentarem sair e falharem? Muitas vezes há um ciclo de violência doméstica, no qual o agressor abusa, depois consola, e o ciclo recomeça. Além disso, podem haver impedimentos econômicos e dependência, o que pode impactar negativamente nessas situações. Então, há vários motivos pelos quais é tão difícil para essas pessoas saírem desses relacionamentos, mesmo quando querem. E a parte invisível disso, certo? Então, a irmã dela disse à família AZ, abre aspas, ninguém quer admitir que alguém que disse que os ama está machucando eles. Essa é uma afirmação real agora, do ponto de vista legal. Eric, isso não é uma prova dos investigadores, nem algo documentado pela polícia. Mas esse é o entendimento aparente da família sobre o que poderia estar acontecendo a portas fechadas. Isso é uma prova que seria apresentada em um julgamento? Eles testemunhariam sobre isso? Isso também é, especulativo. Quão importante isso é como parte da investigação?
Bem, olha, você sabe, a família pode testemunhar sobre as observações deles quanto à natureza do relacionamento, como o relacionamento pode ter mudado ao longo do tempo. Esse tipo de coisa. No contexto de violência doméstica, como promotor, você sempre investiga a fundo. Houve abusos anteriores? Isso piorou com o tempo? É assim que esses casos de violência doméstica geralmente ocorrem. Incidentes, ligações ou pedidos de ajuda anteriores à polícia, além de hematomas ou sintomas parecidos com transtorno de estresse pós-traumático, podem ser considerados. Quando chegarmos à fase do julgamento com júri, Voltando a algo, esse é um tipo de caso? Isso se baseia nas declarações, lembranças e entendimento deles do que ocorria. Esse é um caso com tanta atenção que agora analisam a ideia dos abrigos e do sistema de loteria. Eles são investigados? Existe mesmo lista de espera? Isso é algo que seria explorado? deveria ser, com certeza deveria ser, sabe, no Colorado, onde eu atuo. Existem vários recursos para pessoas que estão passando por isso. E às vezes é difícil conseguir uma vaga nesses lugares. Às vezes, simplesmente há oportunidades limitadas nesse sentido. Acho importante analisar se nossas comunidades têm as ferramentas necessárias para se proteger, para sair desses relacionamentos com segurança, para que ninguém fique preso. E Deus me livre, algo assim acontece. Preciso entrar no histórico criminal, pois essa parte da história só veio à tona após a morte de Paxton. A família dela diz que já sabia disso, pelo menos em parte, mas agora vamos detalhar mais, porque eles sabiam que Jeffrey Rayl tinha um histórico criminal. Só não achavam que isso chegaria a algo assim. Quando você expõe o que está no registro, e não sabemos se eles conheciam os detalhes do histórico dele, percebe-se um padrão. Segundo registros do tribunal, o primeiro grande caso dele foi em 2012, no condado de Maricopa, Arizona. E isso não era algo pequeno ou vago. As acusações registradas eram por agressão agravada, várias acusações. Agora, uma acusação levou à condenação. As demais foram arquivadas durante o processo. Mas logo de cara, mais de uma década antes de conhecer Paxton, ele já tinha um crime violento em sua ficha. 10 anos depois, em 2022, ele enfrenta outro processo criminal no Arizona, com novas acusações. O problema disso são os detalhes das acusações. Estranhamente, eles não estão realmente listados no processo. Sabemos que uma acusação resultou em condenação em janeiro de 2023. As demais foram arquivadas. Eric, ao ver isso, como isso afeta o caso atual, certo? E B, o quanto isso importa ao avaliar o risco em um novo relacionamento. Então você está falando de duas coisas. A, como isso afeta legalmente o caso, e B, você, com sua experiência, já viu isso acontecer? Isso afeta a avaliação de risco em um novo relacionamento? Então, pelo registro, fica claro que o réu tinha histórico de violência. Isso era parte do passado dele. Ele já foi violento antes. E para o promotor, isso agrava a situação. Isso não surgiu do nada nem foi por acaso. Quando esse cara tinha 47 anos, algo que aparentemente já fazia parte do passado dele antes. Isso pode levar os promotores a serem mais rigorosos sobre o caso, principalmente quanto ao relacionamento. Poxa, sabe, muitas vezes essas pessoas podem não ter acesso a essa informação. Nem sempre é fácil encontrar, sabe, o histórico criminal de uma pessoa de 2012, a menos que você trabalhe com isso. Então, quando você tem uma jovem inocente que simplesmente está procurando por amor, isso pode não ser uma prioridade para ela. Ela pode nem ter acesso a essa informação. Isso surgiria no julgamento, se ele for considerado culpado durante a sentença, imagino, ou se ele depor. Não poderia ser confrontado sobre seu histórico criminal anterior. Há várias maneiras pelas quais isso poderia eventualmente ser apresentado. Então, se o ato anterior fosse tão semelhante em natureza, por exemplo, se também fosse violência doméstica, se ele também tivesse usado uma arma, se for parecido o bastante, o promotor pode tentar incluir como ato anterior no julgamento. No entanto, acho que isso é um pouco improvável se ele testemunhar e tentar dizer algo como: eu sou um cara pacífico, eu não faria isso, faria isso. Isso não faz parte do meu caráter ou algo assim. Eles diriam: bem, espere um segundo. E quanto a 2012? Olhe para este registro do tribunal. Temos aqui agressão agravada, crime. Senhora,
Por fim, isso certamente poderia ser considerado na fase de sentença. O juiz quer saber não apenas o que aconteceu neste caso, mas também o histórico criminal do indivíduo e que tipo de risco ele pode representar no futuro. Se houvesse qualquer possibilidade de ser solto, o que parece meio sombrio agora, Aliás, só um pequeno ponto de vista jurídico, seria difícil incluir isso no caso principal da promotoria como parte desse ato. Se foi em 2012, faz muito tempo, né? Essa é uma das dificuldades. com certeza está muito distante. Se esse padrão fosse mais recente ao incidente, seria mais fácil tentar convencer um. Acho baixa a chance de o juiz aceitar isso. Sim, a de 2022, talvez a de 2023. Mas aqui está outro ponto que queria abordar com você. Esse caso já é profundamente chocante. O problema é que isso parece fazer parte de um padrão mais amplo observado por especialistas no país. Segundo o Conselho de Justiça Criminal, crimes violentos aumentaram em Phoenix e outras grandes cidades dos Estados Unidos da América. Eles estão diminuindo na primeira metade deste ano em relação ao mesmo período de 2024. Há uma exceção clara, a violência doméstica, pois, diferente de outros crimes, seus casos cresceram cerca de 3%. Você se surpreende com esse aumento de cerca de 3%? É certamente alarmante. Jesse, isso. Não é o caminho que precisamos seguir como sociedade em relação a isso. E você sabe, quando você olha para um caso de violência doméstica, em comparação com, por exemplo, uma briga de bar ou algo assim, no contexto da violência doméstica, pode ser cíclico e repetitivo. Pode acontecer várias e várias vezes. Enquanto isso, uma agressão em um bar por causa de um desentendimento ou algo assim, geralmente é um evento isolado. Então, só pela própria natureza desse contexto de violência doméstica, faz sentido que exista o risco de a tendência a aumentar e isso acontecer com maior frequência várias e várias vezes. Até chegarmos a esse nível de letalidade, que é algo que, como sociedade, precisamos tentar intervir. A única coisa, e eu não posso afirmar isso com certeza, porque eu não fiz o estudo, eu não sei, muitas estatísticas, muitos aspectos desse estudo. Acho que um lado positivo poderia ser se eles estão dizendo que há um aumento na violência doméstica, o que é horrível. O lado positivo é que mais pessoas denunciam isso. Um problema é que isso não é denunciado e as pessoas sofrem em silêncio, sem mencionar. Então, a única maneira de saberem que esses números estão aumentando é porque está sendo mais denunciado, o que é algo bom. E estou vendo isso da maneira certa? Isso realmente pode ser um fator que contribui para as estatísticas que estamos vendo? Porque, como você disse, isso ocorre a portas fechadas. Muitas pessoas sentem vergonha, evitam contar à família que são vítimas de alguém próximo e não querem se expor na comunidade. Elas evitam ser submetidas a críticas, ridicularização ou interrogatório rigoroso no tribunal. Esse é um processo desagradável para qualquer pessoa que decide denunciar, mas o fato de mais pessoas estarem fazendo isso é a única maneira de avaliarmos a natureza e a gravidade do problema e, então, buscarmos ideias e respostas sobre como tentar resolvê-lo. Agora veja, deixe-me encerrar com este ponto, enquanto a família de Paxton continua a lidar com essa tragédia. Criaram uma GoFundMe para ajudar com custos do funeral e outras despesas. Queremos divulgar. É assim que eles descrevem Paxton na vaquinha online. A descrevem como brilhante, altruísta e bonita. Paxton era resiliente e tinha tantos sonhos que ficaram inacabados. Não há dúvida de que ela lutou pela própria vida. É inimaginável que alguém que recebemos em casa e família tirasse de nós alguém tão precioso. Ele nos prometeu que a manteria segura e a protegeria. E no final, depois de anos de violência doméstica, ele tirou a vida dela. Ele foi preso e continuaremos unidos para garantir que ele pague pelo crime. Agradecemos, como família, suas orações, apoio e ajuda. Eric Fates, obrigado por dedicar seu tempo. Agradeço. Estar com você? Isso é tudo o que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Muito obrigado a todos por nos acompanharem. E, como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvir seu podcast. Me siga no X ou Instagram. Sou Jesse Weber e falo com vocês em breve.